Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Bom, vamos falar desse assunto. Os fundos multimercados sofreram com retornos e amargam a pior captação anual da série histórica. Apenas 2 das 11 subclasses apresentaram retorno médio acima do CDI no acumulado de 2023. De 11 subclasses de fundo multimercados, apenas 2 tiveram retorno médio acima do CDI, com ganhos entre 18,35% e 13,81%. Ao longo de 2023, os fundos multimercados se viram aí com resultados ruins e com muitos saques dos fundos multimercados. Foi o pior movimento de saques ao longo aí dos anos. Só para vocês terem uma ideia, em 2023 foram feitos aí saques líquidos da ordem de 128 bilhões de reais. Isso já vindo de um 2022 com saques de 129 bilhões de reais. Então, 2023, saques de 128 bilhões, e 2022 já tínhamos tido aí saques de 129 bilhões de reais. Ou seja, para onde se dirigiu todo esse dinheiro? Para onde se dirigiu todo esse dinheiro? Estamos falando aí de 258 bilhões de reais, né? Estamos falando de 258 bilhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi para a renda fixa. Todo este volume de recursos foi deslocado para a renda fixa, cujo volume de recursos no ano passado chegou a 2 trilhões de reais. 2 trilhões de reais foi o dinheiro que buscou abrigo na renda fixa. Isso nos diz muito sobre o que está acontecendo, né, no Brasil com relação a esse posicionamento aí dos investidores, né, os fundos de investimentos, fundos multimercados, os fundos de pensão. Houve uma canalização de recursos desses players, dessas aplicações, para a renda fixa. Isso vai mudar, Clóvis, em 2024? Penso que não. A Selic ainda está acima de 2 dígitos e penso eu que acima de 8% ela é ainda uma excelente opção para os perfis mais conservadores. Então, ainda vejo todo ano de 2024 muita gente preferindo a renda fixa aqui no Brasil. Ao meu ver, uma atitude compreensível, mas se você for comparar com oportunidades que existem na renda variável, você vê que é algo que deixa a desejar. Mas é aquela coisa, né? A renda variável não é para todo mundo. Vamos entender isso. A renda variável não é para todo mundo. Nem todo mundo tem o conhecimento, o preparo e o equilíbrio emocional para andar na renda variável, ou seja, na bolsa de valores. Olha, uma notícia vinda dos Estados Unidos, que eu julgo que seja importante para compartilhar com vocês: empresas americanas devem fazer programas de recompra de ações ao longo de 2024 e há uma estimativa de pelo menos gastarem 840 milhões de dólares. Pelo menos 840 milhões de dólares é a estimativa dos programas de recompra de ações. As ações começaram em 2024 nos Estados Unidos com sinais hesitantes, isso ainda por conta da volatilidade, da expectativa de quando teremos o corte da taxa de juros, se será agora em março, se será em abril, maio, junho. Então, isso gera uma volatilidade.
Os mais otimistas com Bolsa dos Estados Unidos esperam que, com esses programas de recompra e com a movimentação da taxa de juros, haja um movimento muito positivo com relação à Bolsa Americana em 2024. A maioria das instituições para este ano estão pessimistas, disse Brian Reynolds, estrategista-chefe da Reynolds Strategy, que previu a queda decorrente da crise financeira global de 2008. Assim que as vendas terminarem, as empresas recomprarão suas ações para fazer com que as ações voltem a subir. As empresas norte-americanas estão relutantes em recomprar ações nesse instante, uma vez que o Federal Reserve aumentou as taxas de juros para combater a inflação, elevando os custos de empréstimos. As recompras caíram por 5 trimestres consecutivos, depois de atingir um recorde em 2022, segundo a Bloomberg. Mas o Federal Reserve vem preparando-se potencialmente para reduzir os juros e, com a previsão de melhoria de crescimento dos lucros, os investidores esperam que mais empresas apliquem mais capital recomprando suas ações. Então, este é um movimento esperado por lá, e vamos lembrar que aqui no Brasil as empresas também adotaram, nos últimos 2 anos, essa prerrogativa de recomprar suas ações, aproveitando, sobretudo, os períodos de correção. Muita empresa recomprou suas ações, reduzindo a quantidade em circulação no mercado. Esteja atento a isso, porque, em tese, significa que as empresas estão entendendo que é um movimento que faz sentido, que suas ações estão descontadas e que não há nenhuma aplicação que seja melhor do que investir nela mesma. Então, fique atento a este movimento de recompra de ações. Vamos falar de Prio. A Prio está próxima aí de adicionar mais 40 mil barris à sua capacidade de produção diária. Essa é uma notícia importante para quem está investido em Prio, né? Então, aumento aí de produção. Com o início de perfuração no campo de Oahu, Prio se prepara para aumentar a sua capacidade de produção. O dinheiro em caixa também ajuda a empresa a planejar fusões e aquisições. A maior petroleira privada do Brasil, a Prio, está na reta final de um processo de aprimoramento de sua capacidade, que irá adicionar 40 mil barris de petróleo na sua produção diária. Isso porque a empresa deve iniciar ainda neste mês a perfuração dos poços do campo de Oahu, na Bacia de Campos. A expectativa é que o primeiro óleo seja extraído no início do segundo semestre. O campo será interligado com o de frade. Essa é a logística que a Prio tem para otimizar sua infraestrutura, aumentar sua produtividade, rentabilidade e reduzir seus custos, compartilhando a mesma infra, né, para exploração das plataformas, né, de produção. Mesmo a volatilidade recente do petróleo, que andou aí na faixa de 70, variando entre 70 e 80 dólares o barril, não preocupa a empresa. Segundo Roberto Monteiro, que é CEO da Prio, eu acho que o petróleo, ele disse o seguinte: eu acho que o petróleo deve permanecer nessa faixa entre 75 dólares e 85 dólares, mas eu não apostaria em extremos, como voltando a 60 dólares para baixo ou 100 dólares para cima, por exemplo. A empresa cresceu exponencialmente ao adotar uma estratégia de recuperação de campos maduros, ela que é originária da antiga HST, né? E fez um excelente turnaround, uma excelente reestruturação, reorganização empresarial, reposicionamento, se desenhou aí alguns anos depois, esse processo, depois que o empresário Nelson Tanuri assumiu a posição de maior acionista individual em 2013. A empresa se deu bem por ter identificado lá atrás que o que sustenta o negócio é fluxo de caixa e produção, disse Roberto Monteiro.
A gente conseguiu identificar isso em 2015, foi quando fizemos várias operações de fusões e aquisições, comprando empresas, grandes ativos, que para essas empresas já não faziam mais sentido, e revitalizamos, então, esses ativos com eficiência, otimizando os custos e tendo aí excelentes ganhos de rentabilidade. Com 4 campos de petróleo em produção atualmente, a Prio entrega hoje uma produção diária estimada em 100 mil barris por dia, sendo que quase metade vem do campo de Frade. O nível na casa dos 3 dígitos foi superado pela primeira vez em setembro, quando a empresa atingiu um lifting cost de $7 por barril. No terceiro trimestre, a petroleira obteve uma receita líquida de 835 milhões de dólares, uma alta de 121% na comparação com o igual período do ano anterior. O lucro líquido ficou em 348 milhões de dólares, um avanço de 126% na mesma base de comparação. A empresa também observou ganhos operacionais ao desenvolver uma área de trading no início de 2023. Ela tem sido um grande diferencial. Antigamente a gente vendia o óleo na FPSO, vinha o trade e buscava o óleo. Hoje a gente entrega o óleo direto para a refinaria. A Prio atualmente tem como principal mercado a China. Além de adicionar 40 mil barris em sua produção diária a partir do funcionamento do campo de Uaru, a empresa também se prepara para aprimorar a produção no campo de Albacora, que teve aquisição concluída em janeiro de 2023. A negociação com a Petrobras, a antiga dona do ativo, foi firmada por 1,95 bilhão de dólares. Em abril, a Prio deve realizar uma parada de manutenção no campo de Albacora Leste. A partir de 2027, é previsto que o pico de produção do ativo seja de 65 mil barris diários. Roberto Monteiro diz que não há preferência por ativos da Petrobras para fusão e aquisição. Antes de Albacora, a empresa comprou o Tubarão Martelo da Domo Energia e adquiriu uma fatia considerável, 40% de Itaipu, ambas em 2022. O que nós fazemos é não focar exclusivamente na compra de ativos da Petrobras. Isso foi bom porque fez com que nós desenvolvêssemos relacionamentos com outras empresas. É um caminho mais longo, mais árido, mas que agora está começando a se pagar, disse Roberto Monteiro. A gente é One Track Pony. Produzimos petróleo em campos que já existem com o máximo de eficiência possível para melhorar a produção e custos. A empresa também diz ser totalmente favorável à transição energética, acredita que a melhor forma de se adequar às demandas ESG é produzindo de forma mais sustentável, com o objetivo de reduzir suas emissões de carbono. Nós não temos como fazer investimentos grandes como a Petrobras para priorizar a transição energética, até porque os investimentos seriam gigantescos. O que a gente pode fazer é melhorar os nossos ativos e aqueles que, porventura, nós adquirirmos e melhorar do ponto de vista de pegada de carbono de produção e assim por diante. No mercado, analistas apontam um certo otimismo com a Prio para 2024. O BTG afirmou que a companhia está desalavancada, com forte fluxo de caixa futuro e uma escala única na América Latina, o que mostra um espaço para novos investimentos. Já André Vital, head de óleo, gás e petroquímicos da XP, vê ganhos de produção com a implementação do campo de Oahu e ressalta como possível entrave a disputa arbitral que há entre a empresa e o IBV por parte do campo. Para fins de avaliação, nosso caso base assume que a Prio desenvolverá a RU com base em seu WI atual de 64,3%, com uma taxa de manuseio de $5 por barril na FPSO de Frade, e que é considerado o cenário mais conservador. No entanto, vale ressaltar que se Prio vencer o procedimento arbitral e garantir um WI de 100% para Frade, isso significaria um valor adicional de 800 milhões de dólares. O imbróglio com o IBV definirá se a Prio ficará com 100% do espaço ou se a empresa controlada pela indiana Videocon mantém seus 35% sobre a operação. Então, está aí, notícias sobre a Prio. Nós, para quem nos acompanha, né, que é assinante da Seleção de Empresas, nosso estudo mensal, nossa assinatura anual, que dá direito a um estudo mensal sobre o mercado, eu compartilho a minha carteira de investimento, eu digo quais são os meus ativos e falo as empresas que eu estudo também. E uma delas, desde 2020, que está em nosso portfólio, é exatamente a Prio, né? Gostamos muito do case, gostamos muito do resultado. Só para vocês terem uma ideia,
Nós falamos aí da origem da PRIO, veja que coisa interessante, né? Talvez vocês nunca tenham parado para observar isso. A PRIO, ela, no período de 2011, tá? Início de 2011 a 2016, foi um período que ela estava vivendo aí uma reestruturação, uma reorganização societária e tudo mais, né? Então, neste período aí de 5 anos, a empresa, para vocês terem uma ideia, a ação da empresa, nesse período, 2011 a 2016, ela desvalorizou 99,68%. Talvez vocês nunca tenham tido essa informação. Ela, em 5 anos, desvalorizou 99,68%. Quando ela concluiu a sua reestruturação, aí sim, ela entrou em tendência de alta. Tendência essa que ela está até os dias de hoje, em tendência de alta. Então, ela subiu de 2016 até os dias atuais, né? Ela subiu simplesmente 35.600%. 35.600%. Foi o que subiu a PRIO, pegando aí de 2016, janeiro de 2016, até o fim aí de 2023. Simplesmente 35.600% de alta, né? Então, aí num período de 7 anos, né? Num período de 7 anos. Então, veja, é uma empresa que performou muito bem. É uma empresa que veio de um período de queda forte, né? Perda de valor de 99,68% em suas ações, mas que depois disso entrou num processo de recuperação e que teve um ganho de 35.600%. Então, isso mostra que as empresas podem ir na bacia das almas por conta de problemas, de reorganizações societárias e tudo mais, e que, se fizerem o dever de casa correto, podem voltar a performar e aí apresentar ganhos espetaculares. Foi o que a PRIO fez, estou nela desde 2020, gostaria de ter entrado antes, não entrei, né? Peguei já a onda já iniciada, mas não me arrependo. Estamos performando muito bem nessa dinâmica da PRIO. E a lógica é você aproveitar as correções e ir fazendo mais investimentos na empresa. Quando você chegar em momentos de topos históricos, você pode fazer algumas saídas e esperar as realizações que são naturais, são desejadas, né, para que você possa fazer novas entradas. Então, você pode trabalhar com estratégias, né, para, ao fazer novas máximas históricas, botar o lucro no bolso, parte dos seus recursos, né, por exemplo, numa empresa como o PRIO, esperar ela fazer uma correção e voltar a entrar com preços mais descontados. Isso é muito inteligente, isso é muito positivo. Então, recomendo que você aprenda a fazer essas movimentações. Quer entender mais sobre isso? Venha para o nosso programa de mentoria. Venha para o nosso programa de mentoria, que é uma oportunidade que você tem para semanalmente, né, conversar comigo e a gente conversar sobre o mercado, conversar sobre o cenário externo, sobre o cenário interno, sobre sua carteira de investimentos, as coisas que eu já aprendi, compartilhar com você, e isso vai, de alguma maneira, nortear as suas estratégias, a sua tomada de decisão, e eu acredito que você terá excelentes resultados em 2024. Não fique de fora da Bolsa esse ano. Esses dias eu vi uma chamada numa matéria no jornal, veja você o que é que eles diziam. Me chamou a atenção porque eu achei bem interessante. Eles disseram o seguinte:
eu resgatar aqui. 2024 é o ano da renda variável, se o fiscal não atrapalhar. As contas públicas, né? Não atrapalhar. Pode ser uma grande bobajada. Porque, veja, 2024 é o ano da renda variável, 2023 já foi, né? Pare para pensar. 2023 foi o ano da renda variável. E estava todo mundo pensando no fiscal. Agora, de novo, começa 2024 com o mesmo raciocínio tosco. 2024 é o ano da renda variável, se o fiscal não atrapalhar. Esqueça o fiscal. Esqueça o fiscal, por favor. Foque no que os estrangeiros olham. Se você acompanhar a movimentação dos estrangeiros, você vai ganhar dinheiro. Agora, se você ficar ouvindo notícia, blá, 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 na internet, ficar acreditando que o Brasil vai virar Venezuela, ficar acreditando que estamos descendo a ladeira, ficar acreditando que o fiscal vai fazer o estrangeiro se afastar, entendeu? Aí é problema seu. Agora, se você observar o comportamento do estrangeiro, quando eles estiverem entrando, você também se posicionar. Quando eles estiverem saindo, você também se posicionar, entendeu? Então, é fluxo e refluxo. Bolsa é isso, fluxo e refluxo. E quem comanda a Bolsa Brasileira já há alguns anos são os estrangeiros. Então, quando o fluxo começar de entrada na Bolsa dos estrangeiros, entre no barco. Quando o barco começar a retornar, vá também no barco. Se você fizer isso, você não vai se arrepender. Agora, se você ficar olhando o fiscal, olhando essas notícias de blá, 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 de jornal, de internet, de TV, grupos de redes sociais que emburrecem, aí você vai continuar fora da bolsa e continuar perdendo dinheiro. Eu desejo o melhor para você em 2024. Então, mude seu jeito de pensar e, consequentemente, de agir. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, siga com Deus e até a próxima. Tchau.